noite, meus irmãos, graça e paz, que Deus continue abençoando a sua vida, toda a sua casa. É uma alegria ter a sua companhia mais uma vez aqui conosco, com a série de mensagens Fé Aprovada. Que você possa aprender da palavra de Deus essa noite e que essa palavra venha edificar a sua vida e te abençoar nesse instante. Nós vamos orar, iniciando o nosso estudo bíblico. Vamos aproveitar essa oportunidade para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Ore comigo, onde você está nesse momento. Vamos agradecer a Deus pelos favores dEle para conosco. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor tem manifesto a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Muito obrigado a Deus por esse dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra. Abençoe as famílias que estão nos acompanhando, cada membro, ó Pai, da Sexta Igreja, convidados e visitantes, ó Deus, que estão acompanhando essa transmissão. Peço ao Senhor que continue a fortalecer a Sexta Igreja e todos os seus membros. Abençoe aqueles que estão enfermos, acamados, que precisam, ó Pai, de uma intervenção do Senhor. Que o Senhor venha visitá-los e abençoá-los nesta hora. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso pastor. Amém. Eu quero te convidar nesse momento, com muita alegria, cantarmos juntos o cântico Rei do Meu Coração. Esse cântico diz que o nosso Deus é bom, em todo tempo o Senhor é bom, e Ele não nos deixará. Então vamos ouvir essa canção, vamos celebrar a Deus através dessa música. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, razão do meu viver, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és deixarás jamais. Tu não me deixarás,
não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Meus irmãos, na próxima sexta-feira nós temos mais um encontro Sexta de Casa com o pastor Ricardo. E nesta ocasião nós estaremos recebendo o pastor Luiz Henrique, colega do pastor Ricardo, que estará ministrando a palavra de Deus. Então participe conosco na próxima sexta-feira às 20 horas do Sexta de Casa. E no próximo domingo às 17 horas nós continuaremos com a série de mensagens Igreja Somos Nós. E convidamos os irmãos para estarem conosco presencialmente ou online. Então participe das nossas programações, continue se envolvendo com o ministério da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós vamos dar continuidade nesse momento à nossa série de mensagens Fé Aprovada. Essa série ela está baseada na carta de Tiago, uma das cartas do Novo Testamento. E eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler os versos 2 a 4, que nos diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada eficientes. Queridos, nós já vimos nos nossos últimos estudos da série Fé Aprovada que esta carta ela foi escrita por Tiago, o irmão de Jesus. Nós já vimos que esta carta também tem como propósito alcançar não só os cristãos daqueles dias, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas também essa carta ela tem várias lições para o nosso coração, para a igreja dos dias de hoje. E eu espero que com esta série de mensagens Fé Aprovada, o seu coração continue sendo fortalecido por Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que é pela fé, pelas Escrituras, que nós conheçamos a Deus. Então, se você deseja conhecer a Deus, se mergulhar nesse conhecimento acerca de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, nos aprofundarmos nesse conhecimento, nós precisamos aprofundarmos no estudo da palavra do Senhor. Então nós já vimos quem escreveu esta carta, quando ela foi escrita, o seu propósito. Vimos também que o tema principal desta carta é oferecer aos seus leitores maturidade cristã. Tiago, ele havia observado naqueles dias, há mais de 2000 anos atrás, que a igreja cristã daqueles dias estava precisando alcançar a maturidade. E ele então escreve essa carta alertando e exortando aqueles crentes para alcançar essa maturidade que Deus deseja que eu e você alcancemos. A igreja dos nossos dias também precisa alcançar essa maturidade. É certo que todos nós
precisamos da maturidade cristã. E Tiago, então, escreve para exortar os cristãos superficiais a viverem o cristianismo na prática e na essência. É verdade que para que nós venhamos seguir a Jesus, nós precisamos praticar o evangelho. Nós não podemos ser meros ouvintes, mas precisamos também praticar as escrituras. Precisamos viver a essência do cristianismo. E Tiago, então, com esta carta, ele então vai nos direcionar como que nós podemos nos tornarmos cristãos praticantes da palavra de Deus e que vivem a essência do evangelho de Cristo. E nesse primeiro capítulo, no capítulo 1, nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte está dos versos 3 a 18. E nesses versículos, Tiago vai dar 6 orientações de como os cristãos deveriam enfrentar as provações. Então, nessa primeira parte do capítulo 1, o tema principal é esse, a provação. O que significa as provações que nós enfrentamos? O que significa as tribulações que eu e você temos que enfrentar ao longo da nossa vida? Então, Tiago aqui, ele vai nos dirigir, ele vai nos conduzir a respeito de o que significa essas provações e como nós podemos vivenciar cada uma delas. E na segunda parte do capítulo 1, a partir do verso 19 até o verso 27, Tiago vai exortar os seus leitores a praticarem aquilo que eles já sabiam. É certo que durante a caminhada com Deus, nós adquirimos muito conhecimento, participando de escola dominical, participando de estudos bíblicos, de cultos, e nós ouvimos as Escrituras. E essa palavra de Deus, ela vai sendo guardada nos nossos corações. E chega alguns momentos que nós precisamos praticar essa palavra, nós precisamos trazer ela à nossa memória e praticá-la em todo o tempo. Mas muitas vezes nós nos acomodamos, nós deixamos de praticar as Escrituras e apenas nos tornamos ouvintes dela. E Tiago, então, aqui nessa segunda parte do capítulo 1, ele vai então trazer esse conhecimento àqueles leitores, àqueles crentes, para que eles pudessem então praticar as Escrituras e se tornarem obedientes a Deus. E o versículo 2, Tiago nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nós vimos na semana passada que um cristão, ele não enfrenta apenas uma provação, mas ele enfrenta várias provações. E essas provações aparecem de várias formas na nossa vida. Em alguns momentos elas se apresentam de uma maneira mais leve, mas em outras de uma maneira mais dura. E muitas vezes nós somos então encurralados por essas provações. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos enfrentar essas lutas. Tiago aqui ele nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É interessante que Tiago diz aqui, meus irmãos. Ele não está se referindo a um espírita, ele não está se referindo a um judeu, ele não está se referindo ao hinduísta, mas ele está se referindo aos cristãos, aqueles que seguem a Jesus, os quais ele chama de meus irmãos. Então os crentes, os discípulos de Jesus, os seguidores do grande mestre, eles precisam enfrentar as provações da vida. E no verso 3, Tiago vai continuar dizendo: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Uma fé não testada não é uma fé real. Toda fé precisa ser provada, precisa ser testada. Abraão ficou conhecido na história como o pai da fé. E nós sabemos que Abraão, mesmo sendo o pai da fé, ele precisou ter a sua fé provada. E nós conhecemos muito bem aquela história em que Deus pede a Abraão, um dos seus filhos, e Deus ali então prova o coração daquele homem. E o interessante é que eu e você, como seguidores de Jesus, tendo como Deus o nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos compreender que ao longo da caminhada, provavelmente a nossa fé será provada várias e várias vezes. Muita gente diz que a fé é provada uma única vez,
mas nós conhecemos muitos homens de Deus, mulheres do passado, que tiveram a sua fé provada várias e várias vezes. E o interessante é que há uma diferença entre provação e tentação. O Deus que nos fez, o Deus que nos criou, ele nos prova. Mas o diabo, o inimigo das nossas almas, ele nos tenta. Deus, ele não tenta ninguém, ele apenas prova. Porque nós sabemos que a provação, ela produz crescimento. A provação, ela produz em nós algumas melhorias. E nós sabemos que a tentação contrária da provação, ela destrói o homem, ela faz com que o homem se perca. E nós entendemos que esse é o interesse do inimigo das nossas almas. O diabo, quando ele vai tentar alguém, ele tenta não para melhorar a pessoa, mas para destruí-la. E como é bom saber que as provações da nossa vida, as provações que Deus permite que eu e você vivamos, têm como propósito melhorar a nossa vida, nos levar a uma maturidade, a um compromisso com Deus. Então, que no nome de Jesus, que nós sejamos levados pela maturidade cristã, que nós sejamos conduzidos para esse propósito, que é crescermos na presença de Deus e nos tornarmos a cada dia discípulos melhores. E Tiago, ele usa uma expressão aqui muito interessante nesse versículo 3, quando ele nos diz que uma vez confirmada, a nossa provação produz perseverança. Perseverar aqui significa ter paciência com as circunstâncias. Durante as provações, muitas circunstâncias se tornam difíceis na nossa vida. E Tiago aqui nos convida a termos perseverança, ou seja, paciência para enfrentarmos os tempos difíceis, os sofrimentos que muitas vezes precisamos encarar. E durante essa perseverança, nós teremos a oportunidade de continuar a servir a Deus com tudo aquilo que há em nós. Quando nós nos tornamos perseverantes durante as provações, nós entendemos que Deus é soberano e assim nós precisamos continuar servindo a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo pareça estar dando errado, quando tudo pareça que está de ponta cabeça, mesmo assim, Deus continua sendo Deus. Ele continua no mesmo lugar, governando todas as coisas. Então você que está vivendo uma provação, não se esqueça de que você vai precisar de paciência para lidar com essas circunstâncias e entender a cada dia de que Deus está permitindo isso para que você cresça diante dele, para que você amadureça, para que você avance para o propósito de ter uma fé aprovada por ele e de ter o conhecimento que você precisa alcançar durante a sua maturidade. É certo que durante a nossa vida com Deus, nós só teremos a oportunidade de crescermos no conhecimento do Senhor. Nós só vamos provar quem realmente Deus é na medida que nós enfrentarmos essas provações. Esse é o caminho. Não há outro caminho para mim e para você. O único caminho da maturidade cristã para o crescimento espiritual é esse: vivermos as provações e crescermos diante delas. E o versículo 4, Tiago nos diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Qual que é o plano geral de Deus para mim e para você quando enfrentamos as provações? Para que nós sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Esse é o propósito das lutas e das provações que o crente enfrenta. Durante a nossa caminhada, Deus ele vai permitir que situações difíceis aconteçam para que nós nos tornemos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. É importante nós entendermos que nós jamais seremos perfeitos no sentido de sermos impecável. Não é isso que Tiago está querendo ensinar aqui. Significa que nós seremos completos e maduros quando Tiago nos diz que as provações
nos permite nos tornarmos perfeitos e íntegros. Quando nós enfrentamos as provações, nós teremos a capacidade de nos tornarmos pessoas maduras, teremos a oportunidade de tornarmos indivíduos completos, amadurecidos diante dos olhos de Deus. Então, que no nome de Jesus, que você possa aproveitar essas provações que você tem vivido, não para se tornar uma pessoa depressiva, querendo desistir da vida, não para se tornar uma pessoa amargurada com aquilo que você tem vivido, mas aproveite toda essa oportunidade, tudo isso que está acontecendo, e eu sei que é difícil enfrentar as provações. Toda luta, ela não é fácil, ela tem as suas dificuldades, mas nós precisamos compreender que na medida em que nós enfrentamos essas lutas com bons olhos, com alegria, como diz a palavra de Deus, nós nos tornaremos homens e mulheres maduros na presença do Senhor. E o nosso testemunho será um testemunho mais forte, um testemunho real, que vai gerar impacto na vida das pessoas. Nós temos observado, meus irmãos, no comportamento de muitos crentes dos nossos dias, que mesmo frequentando escola dominical, participando de todos os cultos, conhecendo a palavra de Deus e traz para frente, muitos desses crentes, infelizmente, estacionaram a sua vida espiritual. Têm se tornado a cada dia crentes imaturos, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Isso significa que esse crente, ele ainda não conheceu de fato a palavra de Deus. Ele apenas conheceu uma religião. E a vontade de Deus para nós é que nós não nos tornemos apenas religiosos, mas praticantes da palavra de Deus. E infelizmente há muitas pessoas no nosso meio, pessoas que frequentam a igreja, mas ainda não se tornaram maduros espiritualmente. Que quando enfrentam um problema, uma situação difícil, ao invés de se alegrar com aquilo, acaba escolhendo um outro caminho. Quantas pessoas são levadas por ventos de doutrina? Quantas pessoas são levadas pelas novidades que o mundo apresenta? E muitas dessas pessoas, mesmo frequentando a igreja por bom tempo, são levadas de um lado e para o outro, porque não alcançaram essa maturidade que Tiago está ensinando aqui na sua carta. Então, que no nome de Jesus, que nós venhamos deixar toda espécie de infantilidade espiritual de lado e que possamos alcançar essa maturidade que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para os nossos relacionamentos e, acima de tudo, para a nossa vida espiritual. Então, para que você alcance essa maturidade que Deus quer que você alcance, você precisa, em primeiro lugar, saber lidar com as provações, com as dificuldades da vida. E qual que é o objetivo dessa perseverança em meio às tribulações? É a santificação. Que nós sejamos santificados na medida em que nós enfrentamos essas situações difíceis. Que em meio à provação, Deus possa santificar a minha vida e a sua vida, para que nós sejamos de fato homens e mulheres que andam na presença de Deus. Que não vive uma vida apenas na aparência, mas que seja de fato crentes genuínos, que amam a Deus acima de todas as coisas. Queridos, para nós concluirmos esses últimos versículos aqui, que nós estamos tratando aqui nesse dia, os versículos 3 e 4, nós precisamos compreender que Deus espera de nós que sejamos crentes maduros a cada dia. Deus espera de nós que tenhamos uma fé sólida, uma fé firmada nele, que o nosso coração, que a nossa mente não seja levada de um lado para o outro, que não venhamos viver uma gangorra espiritual. Um dia estejamos bem com Deus e no outro dia estejamos como que incrédulos diante dele. Não é isso que Deus espera de nós, não é isso que Deus quer para a nossa vida, mas que no nome de Jesus, que nós tenhamos uma fé sólida, que em meio à bonança nós possamos alegrar em Deus, que em meio às provações possamos passar por elas também com alegria. Nós precisamos ser crentes, homens e mulheres que não se escandalizam quando vêm as lutas. Que o nosso coração
possa estar firmado exclusivamente no Senhor. Que as promessas de Deus, as promessas que Deus tem para nós, possamos incluir também nessas promessas as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos. As promessas que Deus tem para nós não é apenas tempos bons, não é apenas tempos de alegrias, mas também tempos difíceis, tempos de lágrimas, tempos de choro. Essa é a vontade de Deus para nós. E quando nós vamos passar pelas lutas, quando nós vamos passar pelas dificuldades, nós precisamos então ter motivo de toda alegria. Quando você enfrentar as lutas, passe por elas com alegria, sabendo que essas lutas vai resultar num crescimento espiritual para você. Quando você enfrentar as provações da vida, não olhe de forma amargurada, entristecido para essas dificuldades, mas olhe para essas provações como uma grande oportunidade de crescimento e amadurecimento diante de Deus. Então, como diz Tiago, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Se você está passando por lutas, por provações, creia que a vontade de Deus é trazer crescimento ao seu coração, é te levar para um outro patamar que Deus tem preparado para a sua vida. Então, que essas provações possam produzir na minha vida e na sua vida perseverança e que possamos a cada dia alcançar os planos e objetivos de Deus para nós. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, as provações que nós estamos vivendo, para que nós tenhamos força, controle emocional, espiritual, sabedoria para lidar com as lutas. E na próxima semana, continuando a nossa série de mensagens Fé Aprovada, nós vamos falar um pouco de sabedoria. O que essa sabedoria de Deus pode oferecer a nós? O que a sabedoria do alto pode causar na nossa vida? Para que nós tenhamos uma fé aprovada, nós necessitamos também da sabedoria. Assim como das provações, nós necessitamos, para que tenhamos uma fé aprovada, nós precisamos também da sabedoria. E este é o assunto, o tema que nós vamos estudar na próxima semana. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este momento. Querido Deus, muito obrigado por esta hora, por esta oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, pelas provações, pelas lutas que nós temos enfrentado, porque nós sabemos que em meio a essas dificuldades, nós temos alcançado um propósito, um plano que o Senhor mesmo tem estabelecido para nós. Ó Deus, continue a nos abençoar, continue a conduzir e guiar o nosso coração e que possamos olhar para as provações com bons olhos e que tenhamos alegria em passar por cada luta, por cada dificuldade. Ó Deus, faça com que em nós o nosso coração seja aperfeiçoado. Faça, ó Deus, que em nós o crescimento espiritual seja alcançado. Nós necessitamos, ó Pai, da Tua ajuda. Nós queremos alcançar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nos dê maturidade, nos dê, ó Pai, crescimento espiritual, para que a nossa fé seja aprovada. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe sua vida, tenha uma noite de descanso e, se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos de volta com a série de mensagens Fé Aprovada. Deus abençoe sua vida e de toda a sua família e até logo.